Pessoal, eu vou ler um comentário de um seguidor aqui que ele falou a respeito do. Foi num vídeo, na verdade, de 7 passos para abrir uma consultoria em segurança do trabalho, que eu posso até deixar aqui no final desse vídeo aqui. O que ele fala? Técnico em segurança do trabalho consegue ser bem sucedido em uma consultoria? Pessoal, essa pergunta dele ela é uma pergunta um pouco ampla, tá? Eu não sei se o objetivo dele de fato era abrir uma consultoria ou se é trabalhar dentro de uma consultoria, tá? Então eu vou falar dos dois cenários. Então o primeiro cenário é a pessoa que quer abrir uma consultoria. Eu vou falar por causa própria, porque o meu pai, quando ele montou a Seta, há 24 anos atrás, ele era técnico em segurança do trabalho. E a Seta só foi ter um engenheiro quando eu me formei, porque até então ele era técnico ainda. Ele tinha feito algumas faculdades, fez mestrado, mas ele nunca tinha feito engenharia. E ele acabou que a Seta ela só teve o primeiro engenheiro quando eu me formei há 12, há 13 anos atrás. Então, o que acontece? Até então, a Seta ficou 12 anos com o meu pai atuando como técnico em segurança do trabalho. É óbvio, pessoal, que na época não existia tanta obrigação de um engenheiro de segurança do trabalho estar assinando, por exemplo, um LTCAT. Antigamente você só fazia o PPRA e o PCMSO, e aí ele buscava um médico para assinar para ele os PCMSOs. Essa era a vida do técnico em segurança do trabalho, dono de consultoria. Então ele fez muito isso. Ele fazia os laudos, ele assinava, né, óbvio, o PPRA e ele pagava para o médico assinar o PCMSO. E o LTCAT ele acabava não fazendo, ou ele arrumava alguém para fazer para ele na época. Como na época o LTCAT não era um documento tão necessário, deixa eu melhorar minha frase aqui, né? Não é que é tão necessário, mas era um documento que não era tão vendido ou tão solicitado pelas empresas, acabou que ele levou muito bem esse período todo. Quando que aumentou essa necessidade do LTCAT? Foi com o advento aí do e-social, dessa questão de aposentadoria, e aí as empresas começaram a fazer mais o LTCAT. Porém, até então, ele se virou sozinho. Ele era técnico em segurança do trabalho, atuava como técnico em segurança do trabalho e fazia treinamento de brigada. Ele foi bombeiro também, o meu pai, então ele fazia treinamento de brigada, fazia treinamento de trabalho em altura, espaço confinado, primeiros socorros, enfim, uso de EPI, CIPA, na época era plataforma elevatória, o pente, né, empilhadeira, transpaleteira. Então ele ministrava todos esses treinamentos sendo técnico em segurança do trabalho. Então, para consultoria em segurança do trabalho, eu diria que hoje faz-se mais necessário do que na época de um engenheiro dentro da equipe. Porém, nada impede que você, técnico em segurança do trabalho, abra a sua consultoria, consiga abrir a sua consultoria, porque você, é óbvio, consegue fazer muitas atividades. Porém, existe aquela questão da barreira de entrada, né? É técnico de segurança e tal. Você tem que ser muito melhor do que aquele engenheiro. Então, meu pai sempre teve essa. Eu preciso fazer um trabalho muito melhor porque o técnico em segurança muitas vezes ele é questionado. É só um técnico que assinou. Enfim, pessoal, isso são coisas que o meu pai passou, tá? Que eu estou explicando para vocês aqui. Agora você trabalhar como técnico em segurança dentro de uma consultoria, aí é fenomenal, pessoal. Por que eu digo? Nós temos essa aqui dentro da empresa. O técnico em segurança que trabalhou dentro de uma consultoria, ele está preparado para trabalhar em qualquer lugar. Por que nós dizemos isso? Porque ali você é preparado de fato para muitas demandas. Seja demanda trabalhista, previdenciária, de treinamento, cobrança ali no dia a dia, melhorias, NR12 que você pode auxiliar, enfim, é uma gama muito grande de atividades que o técnico em segurança do trabalho acaba exercendo dentro de uma consultoria que acaba elevando demais o currículo dessa pessoa. Então, se de fato você quer começar a ingressar numa empresa que te auxilia a ter um vasto conhecimento,
A consultoria em segurança do trabalho é a sua primeira opção. Busque uma consultoria para trabalhar que, com certeza, ali você vai ter muita experiência. É óbvio, pessoal, que uma consultoria, quando ela chega num determinado patamar, ela acaba conseguindo setorizar as coisas. Então, um exemplo, eu tenho uma pessoa para fazer documentos de contrato, eu tenho uma pessoa para fazer documentos de empresas que não são contratos, que são trabalhos avulsos, eu tenho uma pessoa só para ministrar treinamentos, eu tenho uma pessoa para emissão de PPP, eu tenho uma pessoa para fazer envio do e-social, eu tenho uma pessoa para fazer gestão da equipe. Então, assim, já departamentalizou um pouco. Então, pode ser que você fique focado em uma coisa só. Porém, pessoal, eu volto a falar, a consultoria é uma coisa muito dinâmica, a empresa de consultoria é muito dinâmica. Então, com certeza, se você estiver preparado para ministrar um treinamento, por exemplo, de trabalho em altura, uma hora ou outra, mesmo que você fique focado em execução de documentos, uma hora ou outra o seu líder, o seu chefe ou o dono da empresa vai te chamar, eu preciso que você ministre um treinamento de NR35, você está preparado? Então essa aqui é a pergunta. Então, você estando dentro de uma consultoria que ela já está departamentalizada, o que você precisa fazer? Se prepare e fique à disposição, porque com certeza, hora ou outra, eles vão te buscar, eles vão necessitar dos seus préstimos para uma outra atividade, porque isso acontece demais, gente, demais, demais, demais. Eu vou contar um caso recente de um cliente que ele está fazendo movimentando, né, algumas máquinas dentro da empresa, fazendo algumas instalações, e a pessoa que faz a nossa coordenação aqui da equipe, ela acabou tendo que ir lá ajudar a acompanhar a obra. Então você vê como o negócio é dinâmico, só que a pessoa precisa estar preparada. Às vezes você pode ser chamado para ir ministrar, sei lá, um treinamento de trabalho em altura, espaço confinado, fazer sei lá, uma evacuação diária, fazer ali um treinamento de CIPA, ou pode ser que você seja chamado ali para fazer um DDS dentro de uma empresa, fazer uma análise química. Pessoal, é vasto demais, o campo é vasto. Então, se prepare e se coloque à disposição se você estiver trabalhando dentro de uma consultoria. Por quê? Volto a falar, hora ou outra vai surgir uma necessidade e hora ou outra você pode ser acionado e com certeza é uma excelente escola para aquelas pessoas que estão ingressando na profissão. Se você ainda não conseguiu o seu primeiro emprego, pode buscar uma consultoria, você vai ver, você vai sair de lá com conhecimento muito vasto. E busca aquela consultoria que faz, é óbvio, que tenha um bom nome no mercado e que com certeza ali você vai você vai ter uma bela escola, perfeito? Então um grande abraço. E se você ficou até aqui, até o momento, deixe seu like aí, deixe seu comentário, conte um pouco da sua história. Eu entrei dentro de uma consultoria, trabalhei, fui trabalhar em tal empresa, ou eu consegui meu primeiro emprego em tal empresa. Conte um pouco aí da sua jornada, da sua carreira, para que a gente consiga interagir aqui nos comentários. E eu volto a falar, eu vou fazer alguns vídeos lendo ali os comentários e falando a respeito desses comentários. E esse vídeo, por exemplo, foi através de um comentário. Deixa eu ver se eu consigo o nome da pessoa aqui. Técnico de segurança do trabalho consegue ser bem sucedido em consultoria. Foi no vídeo 7 passos para abrir uma consultoria em segurança do trabalho, aqui do nosso canal, só que o nome da pessoa está Senhor I5425, então não dá para a gente saber o nome da pessoa. Então, Senhor I, um grande abraço aí, obrigado pelo comentário ou pela pergunta e se inscreva no nosso canal. Vamos chegar aí a 3.000 inscritos, nós estamos aí com 2.250, 2.300 inscritos mais ou menos. Nos ajude aí a chegar aos 3.000 inscritos aí nessas férias. Um grande abraço e até mais.